Olá você, vamos continuar aqui com a nossa correção, né? Nós estamos na questão de número 13. Então vamos lá. O que o examinador quer de nós aqui? Olha só, assinale a alternativa em que o termo destaque está empregado no contexto em sentido figurado, não é? Então, vamos lembrar o seguinte: sentido figurado é o mesmo que sentido conotativo, certo? Porque o examinador pode falar sentido conotativo, como ele pode falar sentido denotativo. Então, nós não podemos nos esquecer disso, que o sentido denotativo diz respeito ao sentido próprio da palavra. Como assim? Aquele sentido que aparece no dicionário, tá? Eu gosto de colocar assim para a gente fazer o mnemônico, tá? O que é mnemônico? É um facilitador de memorização. Então, o que vai acontecer? Toda vez que você vir denotativo, você observe que começa com a letra D, que é o sentido da palavra no dicionário, que também começa com a letra D. Então, é aí que você vai encontrar o sentido próprio da palavra. A partir do momento que ela foi usada no sentido figurado, ela passou para o sentido conotativo, né? Olha só que emoção. Então, o que acontece para a gente? Esse tipo de questão não é muito simples de resolver. A depender da palavra, a gente acha até fácil. Mas por que não é tão fácil assim de responder de modo geral? Porque nós, brasileiros, gostamos muito do sentido figurado, então é até difícil a gente ler o texto e perceber que a palavra está no sentido figurado, porque a gente usa muito no dia a dia. Por exemplo, se eu disser que nós temos opiniões divididas, para nós não vai soar estranho dizer opinião dividida, só que avalia bem. Como que eu vou pegar as opiniões ou uma opinião e dividir em partes? Não é possível, né? Então, para a gente fica muito claro dizer opinião dividida, porque é uma expressão que a gente usa muito. Então, você tem que tomar cuidado com isso, nesse tipo de questão, porque o segredo é esse, é você pensar o que é inconveniente, por exemplo, na letra A. Olha lá, muitos daqueles que se opõem à imigração ignoram uma verdade inconveniente, ou seja, uma verdade que não convém, certo? Porque esse IN aí, do inconveniente é o que não é conveniente, porque não convém. Então, você tem que pensar de outra forma a palavra para você perceber que o inconveniente é uma verdade que não convém, então não é sentido figurado, porque é o sentido próprio da palavra, que se encaixou muito bem aí ao contexto, entendeu? Veja lá, na letra B, a gente tem alguns foram deportados e outros foram embora espontaneamente. Bom, essa questão é daquele texto que falava dos imigrantes, não é? Não sei se você se lembra, mas fala dos imigrantes mexicanos, e eles foram deportados, porque foram postos para fora, né, do lugar da cidade. Então, é o sentido real da palavra, aquele sentido que você vai encontrar no dicionário mesmo. Não é? Na letra C, gerar um sentimento anti-imigração que está prejudicando nossa cidadezinha. Ora, se está prejudicando nossa cidadezinha, é porque está fazendo mal para ela, no sentido de realmente trazer prejuízo, sentido denotativo, não é? Agora a gente tem aqui, deixa eu sair um pouco da frente, ó. Temos escassez de mão de obra, o que ameaça a vibração da nossa comunidade. O que seria a vibração aí? Ó, deixa-me sair, vai. Porque senão eu fico na sua frente, parece que eu impeço o seu pensamento de acontecer, né? Então, observe aí. Temos escassez de mão de obra, o que ameaça a vibração da nossa comunidade. Então, essa vibração aí tem um sentido figurado, né? Veja que todos os outros, até por eliminação, a gente percebe que não tem o sentido figurado. Inclusive, na letra E, a gente tem os imigrantes que costumam ser os melhores cidadãos. Cidadãos que fazem parte daquela cidade, os nativos. Então, também é sentido real. Por que vibração é sentido figurado? Porque vibração aí diz respeito à energia da nossa cidade. Nós temos escassez de mão de obra, porque quando se tem mão de obra à vontade, tem emprego à vontade, a energia é boa. Quando nós temos escassez de uma coisa ou de outra, ou de trabalho ou de mão de obra, ameaça a vibração da nossa comunidade, que é uma vibração boa. Então, ameaça a energia dela. Então, nesse sentido, nós temos aí uma figuração, certo? Que, na verdade, falar da vibração aí significa falar do bem-estar da nossa comunidade, né? Essa vibração aí diz respeito a uma energia positiva, portanto, ao bem-estar da nossa comunidade. Nesse sentido é que fica figurado, em como a comunidade vibra
A comunidade não sai vibrando por aí, né? Ai, nós estamos vibrando. Percebeu? É por isso que o sentido é figurado. Você tem de pensar, bom, o que é vibração aí? O sentido próprio, a comunidade estaria vibrando, né? Como alguma coisa quando vibra, certo? E que não é o caso aí, diz respeito à energia. Então, nós temos uma figuração. Perfeito? Muito bem, então, questão 13 resolvida. Agora a gente vai para a questão de número 14, que diz assim para a gente. Assinale a alternativa em que, na reescrita da frase do primeiro parágrafo, o emprego do acento indicativo de crase, é isso aqui, gramática, está de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Olha só, vamos lembrar do básico da crase para a gente poder resolver as questões daqui para frente de forma bem simples. Toda vez que aparecer questão de crase, a gente resolve desse jeito que eu vou fazer aqui. Ó, a base da crase é a fusão de dois As, certo? Que seriam a preposição a mais o a, artigo ou pronome, certo? Mas a gente vai partir do básico, porque são dois casos de crase. Quais são os dois casos de crase? Preposição mais artigo é esse primeiro caso que eu estou aqui mencionando. O segundo caso é da preposição a mais o a pronome, certo? O a pronome a que eu me refiro é o a pronome demonstrativo, tá? É, porque pode ser o a do aquele, do aquela, aqueles, aquelas, aquilo, e o a pronome demonstrativo. Todos esses as dos pronomes demonstrativos, percebeu? Esse primeiro caso é o que mais cai em prova, porque é o artigo que dá muito trabalho. O que acontece? A preposição a é empregada obrigatoriamente pela exigência da regência do nome do verbo que aparece aí na frase, certo? Então, isso aqui representa a análise sintática. Aí eu vejo muita gente assim, ai, vamos gravar um monte de musiquinha legal para crase para dar certo? Vai dar certo até a página 2. Dali para frente, a coisa fica diferente. Eu vou falar uma coisa para você. Quando a gente sabe para que serve crase mesmo, fica muito simples. A gente vai falar do primeiro caso hoje, para a gente poder resolver a questão. E assim que surgir a oportunidade, a gente trabalha no caso 2. Mas o que eu quero dizer para você é que o caso da crase é fácil se você memorizar os casos básicos. E o primeiro caso básico é esse, preposição a mais o artigo. Então, quando é que a gente terá de colocar o acento grave no a? Quando, veja, houver a fusão desses dois as. O a preposição exigido pela regência e o a artigo que nasceu para se referir a um substantivo. Que fusão de as é esse aí? A crase, na verdade, é a fusão de vogais idênticas. E, como você pode observar, não é? A preposição a, tá aqui, e o artigo a são idênticos. É por isso que, para a gente dizer que esse a aqui é a fusão desses dois, a gente indica essa fusão com acento grave, tá? Então, vamos lá. O que você tem que saber de cor e salteado? Que a crase, que a fusão dos dois as vai acontecer quando a regência exigir a preposição a e à frente da preposição a aparecer o artigo a, que irá se referir, que sempre se refere a um substantivo. Veja, artigo não se refere a verbo, se refere? Não. Então, em relação a verbo, você nunca vai por artigo, você só vai por preposição. Por isso que você diz, por exemplo, contas a pagar e escreve contas a pagar sem acento grave, porque esse a é só preposição. É impossível pôr um artigo aí, já que pagar é verbo e verbo é completamente diferente de um substantivo. Pegou? Então, primeiro você vai gravar isso aqui, esse é o primeiro passo, tá? E aí, eu quero que você atente para o seguinte. Você tem, então, aqui nessa fusão, indicada pelo acento grave, que é esse que eu fiz aí, viradinho para lá para a esquerda, né? É a representação da preposição a e do artigo a, que sempre se refere ao substantivo, lembrando que esse a pode estar no plural se o substantivo, que obviamente é feminino, porque o a é feminino e artigo
Toda vez que entra numa frase, vai concordar com o substantivo a que se refere. Se o a é a vogal idêntica à preposição a, então é porque ele indica um substantivo feminino. E esse substantivo feminino pode estar no plural ou não. Se o substantivo estiver no plural, o artigo a vai para o plural. Se o substantivo for feminino singular, claro que o artigo a fica no singular, porque feminino ele já é, certo? Então, observe que em a imigração, nós temos como referência um substantivo feminino. Então, se eu tenho substantivo feminino, é possível de eu colocar um artigo antes dele para se referir a ele? Sim, sim. Então, observe, muitos daqueles que refutam a imigração, veja que o a realmente se refere à imigração. Isso vai acontecer em todas as frases daqui para baixo. Por isso que a gente nem precisa da frase original, não é? Porque ele fala de reescrita da frase, mas a gente não precisa da reescrita da frase original. A gente tem que entender isso aqui, ó. Então, muitos daqueles que, ó, como tudo vai se repetindo. E aí, o que eu quero que você perceba é que desaprova a imigração, repudia a imigração, condena a imigração, resiste a imigração. Em todos eles, você tem a mesma estrutura. Então, isso vai facilitar muito a nossa resolução. Por que acontece? Como imigração é substantivo feminino, então você realmente pode ter um artigo a indicando esse substantivo. Isso acontece. Existe um artigo feminino indicando um substantivo feminino. E esse substantivo está no singular. E os as que aparecem aqui com acento grave estão todos no singular. Portanto, todos eles podem estar corretos com acento grave em cima. O que falta a gente ver? A gente já viu que o artigo se refere a substantivos. Falta a gente ver se a preposição a entrou aqui em todos os casos. Não é isso? Entendeu? Artigo eu já conferi. Todos eles se referem à imigração, que é substantivo feminino singular. Todos os as que aparecem aí são femininos e estão no singular. Falta a gente ver se a preposição apareceu para a crase ocorrer. Então, veja, quem refuta, refuta algo. Então, refutar pede objeto direto. Não há preposição. Esse a é só um artigo que está indicando imigração, certo? Quem desaprova, desaprova algo. Então, desaprovar pede objeto direto, ou seja, não exige preposição a. Então, não existe o acento grave, porque esse a é só o artigo, está sem a preposição junto. Quem repudia, repudia algo. Então, também pede objeto direto, portanto, esse a que está aí é só artigo, a preposição não foi exigida. Quem condena, condena algo. Então, veja que o verbo aí também pede, exige objeto direto, portanto, não exigiu a preposição. Então, não existe acento grave, porque esse a é apenas o artigo. Entendeu como é que funciona? Agora, quem resiste, resiste a alguma coisa. Aí, veja, o verbo resistir exige preposição a, ele rege com a preposição a, logo ele pede objeto indireto. Aí essa preposição encontra o artigo que está aqui indicando imigração e a soma dos dois gera o acento grave sobre esse a que você está vendo aí, que na verdade são dois as. Portanto, a resposta, letra E. Beleza. Pronto. Então, grava bem isso aqui, porque quando a gente sabe para que usa a crase, você não precisa memorizar quando não usa. Fica a dica. Se você já sabe quando usar a crase, quando é... Não, na verdade, não é nem usar a crase. Quando é que você usa o acento indicativo de crase? Quando é que você usa esse acento grave? Quando houver a fusão de dois as. Só que você tem que saber que o primeiro a é preposição. Lembra? Pensando no primeiro caso, o primeiro a é preposição, o segundo a é artigo, singular ou plural. A depender do substantivo de referência, certo? Ah, mas apareceu um verbo lá na frente. Então, esse a não é artigo. Artigo só se refere a substantivo. Fechamos por enquanto? Ótimo, porque depois a gente só vai aprofundando isso, certo? Não é? Para aprofundar mais, só a gente fazendo teoria de novo, certo? Bom, então vamos lá. 15. Nesse exercício 15, nós temos aqui uma questão extremamente fácil se você memorizou tabela de conjunção. Eu falo, ninguém pode fazer prova de português. Ninguém pode fazer essa prova de português sem, em primeiro lugar, memorizar a tabela de conjunção, porque a questão de conjunção cai na sua prova.
Agora veja, assinale a alternativa em que na reescrita da frase, de novo ele está com a reescrita, mas nos últimos 10 anos, o número de imigrantes mexicanos nos Estados Unidos diminuiu. A substituição do termo em destaque, que é um mas, que a gente viu na leitura do texto tratar-se de uma oposição. O mas, ele nasceu para indicar oposição. É que, às vezes, as pessoas usam o mas com o valor de um porquê. Você fala assim, Luciana, isso não existe. Não para gramática, para nossa linguagem, não existe. Mas para algumas pessoas isso é possível de fazer. Então, eu estou fazendo aqui o que para você? Mostrando que existe essa carta na manga. Pode acontecer de o mas aparecer numa frase com o valor de um porquê. E, quando ele vier junto de outra palavra, como, por exemplo, mas também, aí ele equivale ao e. Ou seja, você tem aqui o sentido da adição e aqui o sentido da explicação. Então, tirando esses dois casos, esse mas sozinho aí, e lá no texto, como acontece em 99% das vezes, né? O mas é de uma oposição, certo? Então, veja, ele quer a substituição desse termo. Então, se eu sei a tabela de conjunção, eu nem estou lendo o resto ainda, hein? Você viu que eu estou na primeira parte do comando da questão. Qual é a substituição do termo em destaque que mantém o sentido original? Eu já sei que esse mas de oposição, porque lendo o texto, a gente viu que a cidade dos Estados Unidos estava cheia de imigrantes, mas nos últimos 10 anos o número de imigrantes mexicanos nos Estados Unidos diminuiu, tá? Então ele é de oposição. Aí se você decora a tabela, você sabe que o mas, porém, contudo, etc. Vamos lá, vamos lembrar de cabeça. Mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia, não obstante, são conexões equivalentes ao mas, quando se trata de uma adversidade, ou seja, de um sentido de oposição. Então, quando eu sei isso, eu já parto para a resolução da questão por aí. Veja, o portanto é de conclusão. Então, eu não posso substituir o mas pelo portanto. De jeito nenhum. Esse é conclusão e o mas é de oposição, é de adversidade. O apesar disso, que é o apesar de, é de concessão. Então, também não posso substituir. Não posso. O contudo está lá na nossa listinha. Então, o contudo pode. O por isso também não é possível, que o por isso é de conclusão. Então, também não posso usar o por isso no lugar do mas. E o assim também é de conclusão. Quando é conjunção, quando ele equivale a um conectivo, certo? Ele é conclusivo, tá certo? Então, veja, quando você fala assim, portanto, fumar faz mal, portanto, todos devemos parar de fumar. Fumar faz mal, assim, todos devemos parar de fumar. Tá vendo? Esse assim é conclusivo, porque equivale a um portanto, quando aparece no sentido de uma conexão. Então, quando você quer saber se o assim é conclusivo, troca pelo portanto no contexto e vê se funciona. Tudo bem? Muito bem. Você tem que fazer isso para diferenciar o assim conclusivo, que às vezes aparece no sentido de modo. Quando você faz assim, ele faz assim. Então, ele faz desse modo. Percebeu? Aí, olha eu na frente, né? Aí eu não estou concluindo, eu estou falando do modo como ele faz. Aí ele faz assim, então ele faz deste modo. Agora, quando assim é equivalente a um portanto ou equivalente a uma conexão, por exemplo, o mas é conjunção. O assim no lugar dele não pode, porque o assim no lugar de uma conjunção é igual ao portanto, tem valor de conclusão. Entendido? Então, veja lá. Se ele está no lugar de uma conjunção, ele vai ser de conclusão. Beleza? Tá. Então, a gente já tem a resposta. Só pode ser a letra C. É que a questão vai um pouquinho além e fala também para a gente analisar, veja lá comigo, o uso das vírgulas. Se esse uso está em conformidade com a norma padrão da língua portuguesa, certo? Então, vamos lá. Eu posso pôr essa vírgula aqui? Não. Porque esse em que você está vendo é a preposição em que se associou aos artigos. E esse em, essa preposição, preposiciona todo o termo nos últimos 10 anos. Certo? Aliás, deixa-me apagar aqui em cima para você. Olha aí que eu vou apagar, ó. Ó o que eu apaguei.
Você está vendo? Nos últimos 10 anos aqui no texto, é uma expressão adverbial porque dá aquela ideia de fofoqueiro, lembra? Da ideia de tempo. Mas nos últimos 10 anos, até eu apaguei tudo para você ver que ele está entre vírgulas, porque isso é uma informação só. Lembre-se, você nunca separa a preposição, já que o nos é uma preposição em mais os, da informação que vem na sequência, à frente da preposição, porque é o elemento pré-posicionado. É como você falar, por exemplo, relógio. Meu G ficou parecendo um J, mas não é não, é G, tá? Se você diz relógio de ouro, o que acontece? Esse D preposiciona ouro. Então, eu nunca posso pôr uma vírgula aqui para separar a preposição do conteúdo à sua frente, porque a preposição pré-posiciona, ela fica numa posição pré em relação ao termo a que ela se refere. Então, você nunca desgruda a preposição do que está na frente. Relógio é uma coisa, de ouro é outra. Faça isso para você não se perder. E por conta disso, você não pode pôr uma vírgula depois da preposição, separando a preposição do termo a que ela se refere, tá? Outra coisa, uma conjunção coordenativa, ela pode ter uma vírgula depois dela, se antes dela houver um ponto e vírgula ou um ponto final. Não é o caso. Ou quando a conjunção está deslocada na frase. Então, atente para isso. Esse mas aqui em cima, vou mudar a cor da caneta para você poder entender o que eu vou falar. Esse mas aqui, ele iniciou essa oração, certo? Lá no texto foi o que ele fez, ó. Mas nos últimos 10 anos, o número de imigrantes mexicanos nos Estados Unidos diminuiu. É uma oração só. Esse mas iniciou a oração. O mas nunca aparece deslocado. Mas se por acaso houvesse aí o contudo, como aconteceu aí na letra C, o contudo ele pode aparecer aqui no início da frase? Pode. Mas o contudo, que é conjunção coordenativa, adversativa, pode aparecer no meio da frase, deslocado, intercalado. Então, ele poderia aparecer aqui, por exemplo, nos últimos 10 anos, contudo, como aconteceu no gabarito. Pode aparecer aqui. Poderia ser ainda, nos últimos 10 anos, diminuiu, contudo, o número de imigrantes. Poderia ser aqui. O que interessa é que ele pode ficar deslocado no meio da frase. Quando isso acontece, a colocação das vírgulas é obrigatória. Então, essa vírgula depois do portanto está completamente errada, repetindo, porque antes do portanto você não tem ponto e vírgula, não tem ponto final, certo? E também porque ele estando deslocado aí, ele deveria obrigatoriamente estar entre duas vírgulas, porque ele não está no início da oração, ele está intercalado. Andou pela oração. Como ele andou pela oração, ele ficaria obrigatoriamente entre duas vírgulas, como o contudo da resposta apareceu, tá bom? Veja, na letra B, mesma coisa. Nos últimos 10 anos? Não. É nos últimos 10 anos, é uma coisa só, certo? Todos esses os últimos 10 se referem à palavrinha anos, certo? É o artigo os, o adjetivo últimos, o numeral 10, que se referem ao substantivo anos. Não pode separar aí, tá certo? Muito bem. Aí, veja, apesar disso, diminuiu. Não existe vírgula aqui. Deveria haver uma vírgula aqui. Nos últimos 10 anos, apesar disso, e o apesar disso já não deu certo, né? Já não deu certo. Então, essa vírgula aí não dá certo de qualquer maneira. Ela não dá certo de qualquer maneira. Tinha que ser nos últimos 10 anos, apesar disso, diminuiu o número de imigrantes. Como apesar disso não funciona nessa frase, porque ele é concessivo, não tem nada a ver com conjunção subordinativa, a gente não... Eu até vou apagar essa vírgula, porque a gente nem deve consertar isso. Não funcionou. Não funcionou, tá? Esse apesar disso só poderia aparecer no início da frase. Apesar disso, vírgula, nos últimos 10 anos diminuiu o número de imigrantes, tá? Letra C correta. Letra D, olha só. Nos últimos 10 anos, diminuiu por isso, essa vírgula aqui na frente, nos últimos 10 anos, vírgula, ok. Porque isso aqui é um adjunto adverbial ou uma expressão adverbial longa, que quando vem no início da frase, tem a vírgula obrigatória na sequência. Essa vírgula aí é obrigatória. Diminuiu por isso o número de imigrantes. Aí vamos lá. Vamos supor que o por isso estivesse corretamente empregado nessa frase.
Se o por isso estivesse corretamente colocado, porque a oração é de conclusão, tá? Essa vírgula depois dele fica errada assim sozinha. Ele teria de estar entre duas vírgulas, certo? Então, não aconteceu nem o sentido e nem a colocação das vírgulas. Tudo bem? Então, ou duas aí, ou nenhuma, não é? Porque só essa daí vai ficar errada. Na letra E, nos últimos 10 anos, vírgula, como a gente falou, adjunto adverbial, longo, com mais de duas palavras, de 3 para frente, a gente considera a expressão adverbial ou chamada adjunto adverbial de longo, e a vírgula se torna obrigatória, tá? Diminuiu assim, então vamos supor que o assim estivesse corretamente empregado, a oração fosse de conclusão. Isso, ó, ia acontecer a mesma coisa que com o por isso. Deveria estar entre vírgulas. Então, só essa vírgula fica errada, que nem eu marquei errado aqui. Só essa vírgula fica errada. O que a gente tem que ter é as duas. Certo? E aí, essa vírgula aqui também está errada, porque o de imigrantes mexicanos, é um elemento preposicionado e essa preposição liga imigrantes é um número. Número de quê? Número de imigrantes. Quando você tem elementos que se completam, você não separa por vírgula, certo? Então, é isso. O por isso, assim, tem a mesma correção. Deslocados, eles ficam entre vírgulas, tá? Por quê? Porque eles seriam conclusivos, né? Vão aproveitar para completar aí um ponto teórico-gramatical. As conjunções adversativas e as conjunções conclusivas, isso lá das conjunções coordenadas, certo? Das conjunções coordenadas. As adversativas e as conclusivas, elas podem aparecer no início da frase ou no meio, intercaladas na oração. Quando elas aparecem intercaladas na oração, quando elas andaram pela frase, como eu mostrei para você aí, então elas têm de obrigatoriamente ficar entre vírgulas, com exceção do mas, que nunca fica intercalado, porque o mas sempre fica no início da frase. Foi uma boa revisão de vírgulas e conexões, certo? Então, é isso. Tudo bem? A letra C é a nossa resposta. E a gente vai encerrar por aqui, porque na nossa próxima aula, a gente vai iniciar com a questão de número 16, que é baseada nesse texto aqui. Tá certo? Então, não deixe de resolver e volte logo aqui para a nossa aula. Beijo, até a próxima.